Juntos formaremos uma multidão que ora e moveremos esta nação pelo poder de Deus. De segunda a sexta, às 11 da noite, com o bispo Samuel Ferreira. Vamos juntos formar um poderoso exército. Exército de oração. Todos os domingos, às 5h45 da tarde, temos um encontro marcado em nossa casa, a Adebras. No culto da família, venha viver momentos de adoração, comunhão, louvor e palavra. Receba direcionamento do céu através da vida do bispo Samuel Ferreira. Avenida Celso Garcia, 560. Direção-geral, bispo Samuel Ferreira. A rádio que vai tocar o seu coração também está no Instagram. Quer ficar por dentro das novidades, bastidores e conteúdos exclusivos? Então siga agora, @MaisFM 102.9 no Instagram. Tem louvor, tem sorteio e tem mais da presença de Deus. Corre lá, é @MaisFM 102.9. Siga, curta, compartilhe e faça parte dessa família. Mais FM agora, 1h02, ótima tarde pra você. Mais FM está no ar. 102,9 é mais. Mais de Deus na sua vida. Sua vida financeira está um caos? Aqui na Mais FM, você pode ter todas as dicas para transformá-la de um jeito simples. Começa agora. Organizando minha vida financeira. Na Mais FM. Mais FM, essa rádio é demais. Ótima tarde para você, ouvinte da Mais FM, aqui na sintonia. Tarde abençoada, sexta-feira. E começando também o Organizando Minha Vida Financeira nessa sexta-feira. Já sabe, toda sexta-feira, das 13 às 14, tem esse conteúdo para trazer para você aqui na programação da Rádio Mais e abençoar a sua vida com muita informação. Uma ótima sexta, eu sou a Kátia Campos, estou chegando por aqui, te faço companhia aqui no ar da Mais FM até às 17. E aqui, o Organizando Minha Vida Financeira vai até às 14 horas. Também já dou um alô para quem está lá na sintonia pelo YouTube. Para você que quer acessar, tá ao vivo, @MaisFM 102.9. Pode acessar também nossa página do Instagram para você interagir, mandar mensagem, @MaisFM 102.9. E, claro, mandar o seu WhatsApp, ouvinte da Mais, telespectador do YouTube, pode colocar ali as suas perguntas pelo YouTube mesmo. E também pode ser pelo WhatsApp 11 9 50 50 50 90. E é o seguinte, ó. O nosso tema de hoje: o papel do pai como educador financeiro. E no programa de hoje, Organizando Minha Vida Financeira, a gente vai refletir sobre um papel essencial dentro da família. O papel do pai como educador financeiro. Em meio aos desafios do dia a dia, muitas vezes o foco está em prover o sustento, mas é fundamental ir além. O pai tem uma missão importante na formação financeira dos filhos, ensinando desde cedo o valor do dinheiro, a importância do planejamento e os princípios que conduzem a uma vida financeira equilibrada e consciente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, então, e nosso convidado já está aqui no estúdio da Mais FM. Vou apresentá-lo para vocês. Ele que é empresário, treinador de filhos, treinador de pais, investidor, reinante e aconselhador de casais. Tudo isso é com vocês, então, aqui no estúdio da Mais. Anderson Viana, tudo bem? Opa, tudo bem? Eita, que glória, hein? É tanta coisa para falar. Graças a Deus temos um monte de coisas para falar aqui sobre o nosso trajeto. Com certeza. Muito importante. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Muito importante estar aqui. Esse assunto de hoje eleva muito as famílias. Que bom, que bom, que bom. A gente que agradece a sua presença aqui novamente, porque o seu filhote, né? Você já trouxe o seu filho aqui e a entrevista foi com ele. E agora agora é a sua vez de ser entrevistado. Eita. E acrescentar aqui nas nossas vidas, com o seu conteúdo, da sua bagagem de estudo, da sua bagagem de vivência, aquilo que você tem para oferecer para os ouvintes da Mais e para nós aqui da rádio também. E tenho certeza que muito disso que você vai falar hoje, você ofereceu para o seu filho, né? Demais, demais.
Muito bem. Ainda tem mais coisas para acrescentar ainda, que às vezes a idade não permite. É perfeito. Agora aqui pode. Aqui pode. Porque temos ouvintes de todas as idades. E aquele que ainda não for conteúdo que ele vai assimilar muito bem, o adulto já vai. Não é? Isso. Bem isso. O Muito adulto vai bem. assimilar muito mais fácil. Com certeza, então. Vamos fazer o seguinte? Agora, 1h06, apresentado o nosso convidado, nosso tema. Você, ouvinte da Mais, pode interagir, então. WhatsApp 11 9 50 50 50 90. Instagram, YouTube, @MaisFM 102.9. Acompanha a gente e faz as suas perguntas. Vamos aproveitar, tirar várias dúvidas. Enriquecer aqui cada vez mais a nossa vida de informação, de conteúdo relevante, porque é muito importante a educação financeira. Agora, então, 1h07, vamos de música e a gente já volta com essa entrevista maravilhosa. Não sai daí. A vida financeira te dá medo? Se organize com a Mais. Eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar. Eu desejo é te servir todos os dias da minha vida. Faz em mim o teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Peça pra ele, vai. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Esse lugar. E quem deseja pode levantar a voz e clamar. Oh, Jesus. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, diga, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Peça pra ele, envolve-me. Envolve-me.
do Minha Vida Financeira. Um passo de cada vez. Mais FM, essa rádio é demais. De volta aqui com a nossa programação, depois dessa música maravilhosa que a gente acompanhou, Valesca Maíssa, Inflama. E a gente tá, sim, também na sintonia do YouTube, @maisfm 102.9 e pelo 102.9. Para você também que quer acompanhar nosso Instagram, fazer perguntas por lá, é @maisfm 102.9 e o nosso WhatsApp 11 9 50 50 50 90. E agora sim, a gente vai dar início então no Organizando Minha Vida Financeira, na nossa entrevista. E você, ouvinte da Mais FM, tá mais do que convidado para fazer a sua pergunta também e interagir com a gente. Vamos lá, Anderson. Manda bala. Boa! Por que é importante que o pai participe ativamente da educação financeira dos filhos? Olha, hoje eu vejo assim que há uma necessidade muito maior dos pais participarem, porque a informação ela tá muito fácil de ser adquirida. E como tem muita informação na rua, no mercado, na onde a gente vai, principalmente aí nas redes sociais, eu acho que os pais têm que instruir os filhos a como utilizar essas informações. Porque assim como o meu filho ele teve a opção de ficar o dia inteiro no TikTok e utilizar das informações para o lado positivo, ele poderia ter feito para o lado negativo também. E ele fazia. Então, se a gente não estiver instruindo as crianças ao que assistir, ao que ver, que informação adquirir, a gente vai acabar educando eles de forma errada, errônea, né? Porque a gente tem que hoje colocar o que eles devem assistir mesmo, fazer um controle, né? Assim como o Arthur, eu fiz um controle do que ele deveria assistir, assinando um YouTube Premium e depois observando, além disso, além da gente observar o que ele estava vendo, porque tem muitas informações hoje e a gente tem que gerar o desejo na criança de querer consumir as informações que são produtivas, que vai agregar na vida dele. Entendi, muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha. Qual a diferença entre ser provedor e ser um educador financeiro dentro do lar? Olha, a diferença hoje de ser um provedor, hoje, geralmente, a maioria dos pais, eles são provedores, né, do lar. Os pais, eles chegam Tem pais que acham que é simplesmente chegar nas crianças e poder falar para elas só o que elas têm que fazer, só dar a melhor escola, só dar o melhor alimento, as melhores roupas. E isso não é o mais importante. Além da gente fazer isso, né, que às vezes alguns pais tratam como uma obrigatoriedade, fazer isso com as crianças, mas a gente tem que tentar instruir também. Não só mostrar para as crianças o que a gente pode fazer. Porque eu acho que o lado principal das crianças aqui, acho não, é certeza, é a gente disponibilizar de tempo para eles, é a gente disponibilizar de atitudes, de gerar memórias, de estar junto e estar educando. A gente não pode terceirizar a nossa educação, terceirizar para a escola, terceirizar para o YouTube, para o videogame. A gente precisa terceirizar dentro da nossa casa com nós mesmos. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque o que acontece hoje é que a sociedade ela está terceirizando tudo. Tudo para a escola, aí acha que uma escola particular vai resolver, acha que alguns treinamentos, inglês, coisas que envolvem o dinheiro vai resolver na educação, sendo que na verdade não vai. Verdade, muito bem. E Anderson, a partir de que idade os pais devem começar a falar sobre dinheiro com os filhos? Olha, hoje eu tenho uma criança, uma bebê de 3 anos, e eu já treino ela. Não é sobre a gente gerar uma coisa de ganância na cabeça das crianças, mas é das crianças hoje saberem que o dinheiro, que o suor que os pais têm ali, o dinheiro vem do fruto do trabalho deles e não deles pensarem que é uma moeda digital. A partir do momento que eu vi a minha filha de 3 anos pedindo para comprar um sorvete e falar assim, a mamãe no celular dela tem, eu já começo a induzir o cérebro dela a pensar para falar, isso aqui não é assim. E como que eu fiz isso? Há 30 dias atrás mesmo, ela viu uma outra jovem de 8 anos vendendo uma pulseira, que ela estava vendendo a R$5 de miçanga. E eu falei, filha, papai vai te dar dinheiro. Ela, o que eu faço com isso? Então eu já induzi o cérebro dela a pensar. Criei no cérebro dela que o dinheiro é uma energia de troca. E que ela iria usar aquelas 5 moedas de R$1 para trocar por uma pulseira. E fiz esse teatro todo para ela receber essa pulseira
da outra criança e ela viu que o dinheiro, naquele momento, falou: o dinheiro eu posso comprar isso. A partir desse dia, ela já abriu a visão dela, que ela sabe que na hora que ela quer um sorvete, ela precisa de dinheiro. Então, antes dela pedir, ela fala: pai, tem dinheiro? Pai, tem dinheiro pra quê? Pra comprar um pão ali, um sorvete. Então, tem gente que não concorda muito com isso. Mas a gente sabe que o cérebro de verdade está preparado para falar sobre dinheiro e fazer somatórias a partir dos 6, 7 anos de idade. Que é uma idade boa para você questionar sobre somatória, dividir, multiplicar. Que aí você vai transformando o cérebro da criança. Mas a noção eles têm que ser, porque tem que ser criada, porque senão vai achar que o dinheiro é uma moeda digital e acha que tá simples em qualquer lugar, que é só estralar é só querer o dedo. e que vai ter para comprar. Exatamente. Né? Tem que saber que existe uma conquista desse dinheiro, né? E vai e vem. Isso. É isso mesmo. E Anderson, como lidar com o famoso pai compra isso para mim sem estragar a educação financeira? Hoje eu presenciei isso até no lugar onde eu moro, no condomínio. E eu acho que eu não concordo muito com essa situação, né? Tem gente que às vezes quer se livrar de algum peso e acaba dando tudo para os filhos, sendo que na verdade está errado. Eu vi alguns pais recobrarem a consciência só de conversar comigo, mesmo sem eu tocar nesse assunto. Porque vê as atitudes que eu tenho com os meus filhos e vê assim, falar, poxa, eles analisar sem eu falar nada, porque a gente não deve falar quando a pessoa não pergunta, mas a pessoa recobrar a consciência e falar, poxa, eu fiz errado nisso. Porque assim, às vezes a gente tá achando que tá fazendo o nosso melhor, dando a melhor qualidade, ou porque a gente não teve, a gente quer dar o de melhor para os nossos filhos, que a gente acaba estragando ele. A gente acaba não deixando as crianças se frustrarem. Se ela não se frustra hoje, na idade ali, vamos colocar dos 7 aos 15 anos de idade, ela vai se frustrar com 19, com 20. E a frustração, muitas das vezes, requer uma criança dessa de 3 anos, que às vezes vai pedir um sorvete e você vai falar não. Isso é uma frustração. Para ela identificar o poder do dinheiro, por que existe e saber que tem horas e tem momentos para aquilo. Mas vários pais, às vezes, eles querem tirar algum peso da sua própria consciência, que às vezes ele teve um trauma com os pais dele e ele acaba dando tudo para os filhos, onde eles vão criar filhos fracos para a nossa próxima geração, quando a gente deve criar filhos fortes, filhos do qual vão ouvir um não no futuro. Eu tenho uma empresa e eu vi assim, jovens, vamos pôr assim, crianças de 20, 21 anos de idade fazendo entrevista com a mãe, do qual eu falei, não está contratada, e a pessoa chorar na minha frente, junto do lado da mãe. E aí eu falo, essa geração que está vindo, que está aí já, ela está fraca. Por quê? Você imagina um jovem, né, um adulto de 21 anos de idade, quando no passado estava sustentando família, casado e com filhos, hoje está fazendo entrevista para o primeiro emprego. E é o que eu falo, se não se frustrou quando foi muito protegido na sua criação, ele acabou sendo frustrado agora. E aí, o que vai virar isso lá na frente, né? Vai virar 30 anos morando com os pais? A gente tem que ter esse tipo de raciocínio antes de sair dando tudo de mão beijada, principalmente na infância. Às vezes a gente vai suprir uma falta ali que a gente não está conseguindo, de tempo ou de atenção. Supre com presente, supre com isso. Não é a mesma coisa. Tem que ter um equilíbrio. E tem esse caso aí, esse exemplo que você deu da pessoa não estar preparada para um não. Ela não. Parece que ali acaba o mundo dela. Ela não consegue visualizar que é só uma tentativa, que existem outras possibilidades de sim. Hoje está tão banalizado que muitas crianças tiram a própria vida por causa de um não. Elas não sabem lidar com a frustração e acham que tudo é de mão beijada, e a gente não vê isso. A gente não vê o que está causando. E assim, é igual eu falo, a tecnologia, a informação está toda aí. Só que os pais, eles não estão tendo tempo de educar de verdade os seus filhos. Às vezes a educação dos seus filhos você tirar 1 hora na semana para passar com eles. Então, assim, e tudo que eu policio, que eu falo, eu aplico, sabe? Às vezes eu vou dar um conselho para alguém e eu vejo, poxa, já faz tempo que eu não faço isso. E aí eu falo, pô, vou fazer. Ontem eu falei para minha esposa, falei, a gente mora na frente de um parque. Eu falei, vamos no parque. E aí, vamos amanhã? Aí no dia que a gente foi, e a semana passada, choveu e fez frio. Aí eu falei, vamos no parque. Por quê?
porque a família precisa daquele momento. Precisa. Às vezes, o melhor momento que você tem para ensinar os seus filhos é naquela meia hora que você fica sozinho com eles num parque ali e você tem um momento familiar. Porque, igual a gente está falando, não é só entregar as melhores escolas, não é só comprar as melhores roupas, entregar tudo bom e melhor e na verdade, esquecer. Uhum. Terceirizar a educação. Não funciona. E quanta vivência pode surgir nessa meia hora de parque de gerar ensinamentos construtivos para a família. Tipo, o desentendimento com o coleguinha, a competição por aquele Exatamente. brinquedo, caiu, machucou, foi empurrado pelo outro. Coisinhas ali que acontecem na diversão de um parque ali, na terra, no brinquedinho, na competição com as crianças. E tudo isso traz lições ali para Exatamente. os pais ali aproveitar aquele momento de ensinamento. Então, hoje eu aproveito, hoje eu levo… A minha filha, ela estudava um pouco longe da escola, na minha cidade, lá no Mato Grosso que eu vim. Só que lá eu poderia ter feito a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Só que hoje eu estou pensando, saindo, levando ela para a escola todos os dias, de a pé, levando num carrinho. E nesse momento dos 15 minutos de caminhada que eu tenho, eu consigo gerar memória na cabeça dela. E nesse momento, ela com 3 anos, eu consigo dar vários ensinamentos no decorrer. Sim. Então, isso acontece, só que a gente tem que se dispor de tempo. E se eu for de carro, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O momento que você passa no trânsito, você não dá atenção, você não conversa. Você não Verdade. tem uma intimidade legítima com seu Com filho. certeza, com certeza. A sua atenção tem que estar focada ali no principal, que é dirigir, conduzir, olhar para o Exatamente. trânsito, né? Uhum. Dirigir por você, pelo outro, muitas vezes, né? Toda vez. Exatamente, tem que ter aquela cautela Aí e é você tá. caótico o trânsito. E você tá ali de responsável, quem tá no volante, pela sua vida, pela vida dos seus ali e também pela vida dos outros, para você não cometer imprudências ali. Então, não é um momento que vão conseguir ter a sua atenção integral ali, não é uma situação dessas, né? Não é. E Anderson, quais atitudes práticas um pai pode adotar para ensinar educação financeira no dia a dia? Olha, eu com o Arthur, quando a gente começou, o Arthur já estava com 10 anos, eu fui plantando. As atitudes práticas a gente tem que plantar na cabeça das crianças. Uhum. O que a gente… Já é bíblico, né? O que você planta, você vai colher. Então, se a gente plantar atitudes positivas, a gente vai colher atitudes positivas. Se a gente plantar os princípios na cabeça da criança, a gente vai criar crianças melhores para o mundo. Só que com o Arthur, o meu filho, eu acabei plantando nele, instigando ele a adquirir conhecimento sobre isso e falando para ele sobre o dinheiro e influenciando ele a querer ter resultados, querer ter as coisas. Eu acabei fazendo isso com que certa forma de atitude? Fazendo ele sair do TikTok de verdade e colocando na cabeça dele que era possível ele escolher uma coisa melhor. O que é uma coisa melhor do que ele ficar no TikTok e videogame? Que criança nenhuma vai querer em sã consciência? É ler um livro. Uhum. Então, assim, eu tive algumas atitudes práticas que eu fiz que fez o Arthur despertar para querer ler livros. O Arthur, ele com 12 anos de idade, ele já tinha lido mais livros do que eu li minha vida inteira. Ele tinha lido 35 Olha, livros. que incentivo maravilhoso. E nenhum livro sem contar os livros de escola, né? Então, assim, todos os livros ligados à inteligência emocional. Virou Pai Rico, Pai Pobre. Então, igual aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, eu influenciei ele, eu lembro que 3 meses para ele querer ler. Não é chegar na criança e falar assim, você vai ler isso aqui porque é bom. Não. Eu criei uma vontade nele. Despertou o interesse Despertei o nele. interesse para que ele pudesse ler esse livro e ele pegasse esse livro e falasse assim, pai, eu vou ler. Então, assim, não é da gente só falar, às vezes a gente tem que fazer. E aí, do não só falar, o que aconteceu? Eu influenciei ele a ler alguns livros e na hora que eu fui entregar o livro para ele que eu comprei, eu falei, poxa, esse aqui eu não li, eu tô dando para ele ler. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a ler também. Pegava um resumo, às vezes ele estava lendo mais rápido que eu, pegava um resumo na internet, olhava ou ouvia audiobook enquanto estava trabalhando. Mas a influência dos pais tem que ser assim, né? Não só falar, a gente tem que dar o exemplo e fazer. Só que é uma tratativa, nenhuma criança em sã consciência ela vai parar de usar o videogame 24 horas, do dia para noite. Não vai, você pode prometer
mundos e fundos. Você tem que pôr na cabeça dela o que vai dar ROI para você hoje. O Arthur sabe o que é ROI. O que vai dar ROI para você hoje? É o videogame. Eu falava para ele, olha, se você ficar no TikTok no videogame, não que não vá dar dinheiro, isso pode dar dinheiro. Sim. Mas você tem que fazer muitas outras coisas. Você tem que ter seguidores no TikTok, você tem que ter isso, isso, isso. E esse caminho aqui é o que a maioria tá seguindo. Que tal a gente seguir pelo outro lado? Esse outro lado aqui é mais difícil, mas ele vai te dar um retorno. Várias pessoas falam da Bolsa de Valores, que ele investe na Bolsa. Hoje ele tá com 25 mil reais aplicado. Alguns adultos criticam, falam assim, mas 25 mil, eu falo, mas quanto você tem? Que você tem 60 anos e você tem quanto? Poxa, nada. E outros não, já fala, poxa, com 13 anos tá com 25 mil. Isso, ao invés de E aí olhar a fala assim, perspectiva, poxa, né, começou. Queria eu, com 13 anos, ter conseguido ter estado com 25. Imagina quanto eu estaria agora. Exatamente. E a gente pensa, hoje eu fiz um vídeo falando sobre isso, falei assim, todo mundo, na hora que ele descobre sobre investimento, sobre fazer as coisas boas, até abrir empresa, começar um negócio, ele se arrepende de não ter começado antes. Se eu tivesse essa visão com tantos anos atrás, a gente se arrepende. Sim. Então, assim, hoje a gente tem que… os pais, não vou falar assim tentar, porque quem tenta acaba não conseguindo. Ele tem que ir lá e fazer. Ele tem que estimular o cérebro do seu filho a pensar. O que vai me dar retorno no futuro? E não é retorno financeiro que eu falo. E ele vai crescer espiritualmente, ele vai crescer mentalmente, fazendo o quê? Lendo um livro ou ficando o dia inteiro no TikTok. E a gente tem que abrir a mente. Então, o que necessita? Sentar, muitas vezes. As pessoas perguntam, quanto tempo você treina seus filhos? Eu falo, eu treino eles 24 horas por dia. E aí, você tem que falar o tempo inteiro? O tempo inteiro. Quando você descobre de verdade que os seus filhos, eles não são só seus filhos, eles são um presente de Deus, que Deus possibilitou, colocou ele na sua vida para você. Confiou a você. Confiou a você, que você vai ser cobrado por isso. E aí você vira a chave, como pai, como mãe, você que tá ouvindo a gente, você virou a chave e identificou de verdade, de coração, que seus filhos são uma joia preciosa e que o maior patrimônio, o maior valor da sua vida já tá dentro da sua casa, que você tem só que fazer, que é educar. Às vezes o que você tem que repetir 100 vezes durante um dia se torna fácil. Porque você fala assim, poxa, eu tô fazendo para Deus. Deus me confiou você isso tem um aqui, eu vou ser cobrado. Ali, E aí você acaba tendo que executar. E aí eu fiz com o Arthur, falei, não, ele vai conseguir investir todos os meses na Bolsa de Valores, ele vai conseguir gerar renda, ele vai fazer isso. E o Arthur, eu plantei um sonho nele, né? O sonho que eu plantei nele é ele ser milionário antes dos 18 anos de idade. Ah, vai ser. E ele simplesmente pegou esse sonho para ele e ele falou assim, eu vou ser milionário. Começou a ver o que ele pode fazer e todos os dias eu pergunto ele, você sabe o que são pais limitadores? Eu era um pai limitador e hoje eu já não sou. Eu antigamente, há 4 anos atrás, falava alguma coisa, cara, para mim, eu falava assim, não, você tá doido, isso não vai dar certo. Que não tem como. E hoje, na hora que o meu filho me fala, pai, eu vou ter um helicóptero. Aí eu falo assim, filho, qual modelo? Qual marca? O que você vai fazer para chegar nesse resultado? Isso, ainda Porque faz assim, pensar. eu não tenho dinheiro para te dar o helicóptero agora. Nem vou te dar, porque eu acho que você tem que comprar. Mas assim, o que você vai fazer para chegar nesse resultado? Sim. E isso são nas coisas pequenas também. Às vezes ele fala, pai, eu quero comprar um monitor. Ele falou assim, ó, quero comprar um celular. Tá, beleza, mas que dinheiro que você vai usar? Porque da bolsa não sai. Não, eu vou fazer isso aqui. Ele foi lá, comprou um monte de foto Polaroid e vendeu. Em um dia faturou R$1.200. Uau! Vendendo fotos Polaroid na igreja Lagoinha. Então, assim, falou, o que você vai fazer para chegar nesse resultado? Ah, eu quero isso. Porque tem muitos pais que a gente tá falando que entrega de mão beijada. O filho quer um tênis de R$1.000, o meu filho fala assim, meu filho, você pode ter um tênis de R$1.000, mas o que você vai fazer? Aí ele fala assim, vou trabalhar para isso, eu vou vender tal coisa e vou conseguir esse dinheiro. Beleza, só que aí eu planto outra coisa na cabeça dele. Falo, meu filho, você precisa de um tênis de R$1.000? Você vai comprar com o seu dinheiro. Eu teria dó do seu dinheiro, porque eu vejo você se sacrificando, às vezes vendendo na rua. E aí eu falo pra ele, ele fala assim, eu posso comprar um de 200, 250. Então trocou a ideia, compro de 250. Espera ter um resultado melhor, você vai poder ter tudo o que você quiser. E quando a gente não fala isso, a gente acaba limitando nossos filhos, porque a gente bloqueia os sonhos deles de pensar, de querer evoluir. Isso mesmo. E ter a real necessidade daquele produto. Porque assim, nesse momento da vida dele, talvez realmente um tênis desse porte não é necessário. Ele não é corredor, ele não frequenta uma academia, não sei o quê. Quando ele chegar numa certa idade, e além de que entra o que você falou,
que os investimentos também vão ter crescido. Aí Sim. vai dar para ele dar um passo que vai fazer até mais sentido. E também de acordo com a necessidade, porque sim, aí ali num momento da vida dele, para ter um conforto com o meu joelho, ou para eu correr com mais segurança, precisa ser um tênis melhor, com Se maior tiver no lado durabilidade. do atletismo aí, né? Senão também não tem muita Senão, necessidade. Não, porque na academia dá para ser um bom ali correr na esteira, que não precisa ser o de atleta. Exatamente. Eu corro 5 quilômetros É. todos os dias e não tenho esse tênis ainda. E essa pergunta é muito importante a gente se fazer. Por que eu quero ter isso? É. Preciso, E ele, né? ele fez um vídeo, né? Ele fala sobre isso, né? Fala assim, o que até aqui foi com você que ele fez, eu fiz um corte. Ele falou assim: eu preciso disso, eu preciso comprar, eu preciso disso. Eu vou morrer se eu ficar sem Veio isso. dele isso. Ele falou, né? Sensacional. Agora aqui, Anderson, a gente tem aqui algumas perguntas dos ouvintes que eles estão mandando pra gente. Pode mandar bala. Maravilha. E já vou então reforçar para o ouvinte, para quem tá aqui pelo YouTube, @maisfm102.9, segue a gente no Instagram, vai lá na nossa página do YouTube, segue, acompanha o vídeo, pode também perguntar por lá, que a Carlinha tá de olho ali em cada recadinho que chega dos ouvintes e fazendo a seleção das perguntas. E o nosso WhatsApp 11 950 50 50 90. A Valéria Anderson pergunta o seguinte: como eu posso introduzir a mesada? Teria um valor ideal? Então, eu hoje, quando a gente fala de mesada, eu comecei com uma mesada com o Arthur, mas se chama mesada educativa, do qual hoje ele usa isso como uma forma de gerar renda também. Ele vende essa planilha de mesada educativa, ele vende, acho que é a R$14 no Instagram dele. E as pessoas compram essa planilha dele. Por quê? Antigamente a gente doava tinha um vídeo dele que viralizou e todos os dias alguém chamava no WhatsApp porque tinha um número lá e eu entregava isso para os pais. Aí o Arthur pegou e falou: por que não fazer disso, né? Quando ele começou a se envolver no mundo digital, porque as pessoas querem tanto, né? Será que não pagaria R$10 que seja? Sim, é uma coisa assim de… E se alguém falar que não quer pagar, ele entrega sem custo também. Qual que é a intenção dessa mesada? A mesada… a gente nunca teve dentro da nossa casa, não que isso seja uma verdade absoluta, a gente nunca teve um plano de entregar dinheiro de mão beijada. Já aconteceu da avó dar no aniversário, alguma coisa do tipo, mas em casa sempre havia uma troca. Sim. Para ele não saber, para ele saber que o dinheiro não é só chegar ali e pedir e dar, igual vários pais fazem. Então, quando eu criei a mesada educativa, foi justamente para ele poder investir. Não era uma mesada de chegar, vou te dar tantos reais. Não, era uma mesada educativa, da onde ele executava as atividades de casa, ele ganhava com isso, e se ele não executava, ele perdia. Nessa mesada educativa, pela idade dele que eu comecei 10 anos, tinha todas as atividades que ele poderia se fazer dentro de casa, que era ajudar. Em casa tinha um cachorro, deu banho no cachorro, ganhava lá X reais, R$3. Tirou notas boas no bimestre na escola, ganhava X reais. Lavou o prato que come, tudo que você pensar. Aí tinha os ônus e os bônus, né? Aí os ônus lá, aí deixou a toalha molhada em cima da cama, perdeu R$1. Entrou no carro, não colocou o cinto. Esse do cinto, eu falo que foi uma coisa excepcional. Porque no carro, eu falava assim, no carro você tem o poder de ganhar 75 centavos se você entrar e colocar o cinto. Ou se você não colocar, você perde R$1. Só que assim… é por entrada no carro. E às vezes você vai no centro, num rolê, você fica lá, tipo, você entra e sai do carro 10, 15 vezes. Pertinho. E aí você colocou e ia só contando. Virou a esquina, não colocou, perdeu tanto. Perdeu. E chegava em casa, anotava. Com isso, ele adquiriu o hábito, e não só do cinto, mas de todas as atividades dentro de casa, que ele faz. Hoje ele lava o próprio banheiro, assim, sem muita frescura. Sim. Ele forra a cama todos os dias. Hoje sem a mesada. Ele não tem mais essa mesada educativa. Mas quando eu fiz, foi para ele ter o dinheirinho dele, para ele saber que o trabalho dele, o esforço dele, que a energia dele de troca iria gerar uma rentabilidade. E ele todos os meses tirava uma média entre R$80 e R$160. E com esse dinheiro eu não mandava na mão dele, eu mandava direto para a corretora, onde ele fazia a compra de ações e fundos imobiliários. Que foi exatamente quando ele viu um vídeo e que ele descobriu que ele falou: pai, eu não vou ficar milionário investindo R$150 por mês. Que ele contou pra gente. Então, assim, eu acho que assim, eu não sou contra
dar a mesada assim de mão beijada, quem acha que tem que dar, mas eu acho que não tem idade para poder dar. As crianças, se tiver 4, 5 anos, acho que às vezes é legal mostrar o valor do dinheirinho. Mas chegou numa certa idade, a partir de 7, 8 anos de idade, eu acho que tem que ser uma energia de troca mesmo. Falar, trazer algo como educativo. Por que também, né? eu tenho que te dar o dinheiro e você não dá conta de forrar a sua própria cama com 10 anos? Por que você pode largar o seu sapato jogado pela casa e eu tenho que te pagar por isso aí, dar um dinheirinho, uma mesada? Então, acho que tem que ser uma energia de troca. Coloca alguma atividade ali, não precisa ser como a gente fez. Eu já vi várias, estudei várias e bolei uma própria nossa. E aí eu falei assim, existe mesadas que vão educar dentro de casa. E você digitar no Google, tem um monte. Se quiser, no nosso Instagram tem lá. Eu sou Anderson Viana. Então, a gente entrega essa mesada para a pessoa. Ela começa a implantar dentro de casa. E assim, eu tenho certeza que os resultados, eles vão surgir. Eles vão surgir. Com certeza. Vamos fazer assim. Ouvinte da Mais, continue mandando perguntas. Tem várias perguntas aqui dos ouvintes que eu vou ler na sequência. Mas antes a gente vai para uma música rapidinha e já volta. Então não sai daí. Aprenda a cuidar do seu dinheiro e construa um futuro próspero. Aleluia! Glória a Deus! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
Mais de Deus pra você. 102,9. Mais FM. Mais FM, essa rádio é demais. De volta aqui, então, agora 1h42. A gente continua com essa entrevista no Organizando Minha Vida Financeira de hoje, com o tema O papel do pai como educador financeiro. E o nosso convidado Anderson Silva aqui. Anderson Viana. Anderson, olha, vou te mostrar. Anderson Viana. Anderson Silva, tá Tem um escrito no Santos papel. no meio. Tá escrito no papel. Confundiu com… Eu fiquei pensando, falei, nossa, vão achar que é o lutador. E eu não Anderson ouvi Viana. Anderson Silva, é ótimo. Mas estava escrito. É isso, o Anderson aqui com a gente. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Da sequência, e você, ouvinte da Mais, ainda dá tempo, ó, os minutos finais, mas ainda dá tempo sim de você mandar sua pergunta. E a próxima pergunta também é de ouvinte. Anderson, a Fabi pergunta: meu filho acha que o dinheiro brota no cartão. Eu não consigo dizer não. Como eu posso aplicar isso com ele? O filho acha Vou que repetir. o dinheiro brota no cartão. Meu filho acha que o dinheiro brota no cartão. Eu não consigo dizer não. Mamãe. E como eu posso aplicar isso com ele? Ela não fala muito a idade aí, né? Né? Porque dá a impressão que é pequeno, né? A gente baseia… Às vezes a gente tá tratando de uns 5 anos, às vezes é 17. Muito. Aí se for com 17, tem que criar um pouco de vergonha na cara, né? Eu acho assim, é exatamente o que a gente estava falando. Que as crianças hoje, a tecnologia vai deixar ela achar que o dinheiro é uma moeda digital. E na verdade não é. O dinheiro não é uma moeda digital. O dinheiro hoje, a gente precisa educar nossos filhos para saber que aquele cartão, que aquele Pix, que aquele que parece que é uma moeda digital, ele vem do fruto do nosso suor. Então, o primeiro passo que a gente falou agorinha aqui, você tem que frustrar o seu filho. Se você não frustrar ele agora, o seu filho ele vai ser frustrado quando tiver com maior idade e às vezes ele não vai saber conduzir essa situação direito e aí ele pode ser um filho fraco. Aí a gente tem que criar nossos filhos fortes. Então, assim, se tem condição e quer dar, eu não dou. Eu não vou dar nada de mão beijada pros meus filhos, né? A gente não tá falando do básico. Mas às vezes é coisa desnecessária que a mãe tem que fazer, trabalhar mais em outro emprego para poder pagar. Ou às vezes nem tem condição e não dá conta de falar mãe pro filho, não pro filho. Eu acho que tem que chegar e simplesmente falar, ó, não dá mais. A partir de hoje travou isso aqui e esgotou isso. E a gente vai pensar em outra atitude, porque lembra quando a gente falou no bloco anterior que uma das coisas que atrapalha de verdade é o posicionamento dos pais. E às vezes os filhos estão ficando fracos por causa que os pais não estão tendo posicionamento com eles. Então os pais têm que falar não, frustra os seus filhos agora. Agora é o momento, enquanto eles estão crianças, para deixar que lá no futuro a vida não frustre eles tão fácil. Hoje as crianças e os adultos que estão crescendo fracos, eles não estão sabendo conduzir de verdade a sua vida. E acabam umas tentando fazer horrores com a própria vida. Então, não deixe seus filhos se frustrarem quando tiver mais velhos. Pare agora o cartão, fala, ó, não, o cartão aqui é para essa e essa despesa. Sobrou uma grana, quer fazer uma graça, só que tem que impor limite. Porque se a gente dá tudo no primeira entrevista de emprego que ele receber, ou não, se seu filho for um empreendedor de cara, na primeira vez que ele tomar uma multa de alguma coisa, ele vai ficar frustrado e vai querer desistir. Não deixe de ele se frustrar quando tiver mais velho. Faça isso hoje. Ele já tem que ter contato com esse sentimento, com essa Independente da vivência idade. já desde A gente cedo. falou aqui no bloco anterior que minha filha de 3 anos, eu já frustrei ela já. Pai, quero um sorvete. Não, hoje eu não tenho dinheiro. E às vezes eu faço de propósito. Não é porque você não tem um dinheiro para comprar R$5 para comprar um sorvete. É porque ela tem que se frustrar, saber que tem hora que vai ouvir o não. E esse é o ponto principal. Verdade, verdade. Isso aí está educando o seu filho. Exatamente. Anderson, existe uma abordagem diferente para meninos e meninas na educação financeira? Eu acredito que a abordagem sobre a educação financeira vai ser a mesma. Assim, existe uma certa forma de lidar com delicadeza. Um exemplo,
eu acredito que com minha filha eu consigo explicar as coisas para ela de uma forma mais delicada sobre o que tem que se fazer ou o que tem que ser feito. Às vezes pode ser de mim que eu tenho mais paciência, mas pode ser que a mãe ela tenha mais paciência às vezes para falar com os filhos. Mas a abordagem sobre o dinheiro, sobre educação financeira, sobre de onde o dinheiro vem, o que pode ser feito, o que eu posso fazer para gerar renda, eu acredito ser igual com os dois, né? Eu tenho vários pais que eu assessorio e que tem pais que influenciam as crianças a gerar renda, e a tratativa, tanto por ser menino ou menina, é a mesma. E eu costumo dizer que as meninas, elas são muito mais inteligentes para se gerar renda, muito mais fácil de lidar e muito mais pensativo do que os meninos, principalmente ali abaixo de 12 anos de idade. Elas são mais comunicativas, mas é lógico que tem que ser treinado. As meninas, as mulheres, né, em termo geral, elas vêm para dar um baile nos homens. E essa é uma verdade plena que não tem para onde a gente ir. Principalmente na comunicação. Se as mulheres soubessem disso, as meninas, e serem treinadas para isso, elas vão ver que elas vão dar um baile em vários habilidade homens. é Habilidade melhor. demais. Eu acredito que todas têm. A minha de 3 anos eu já vejo e falo, nossa, esse aqui na hora que chegar na idade do Arthur vai estar voando. O Arthur tá com 25 mil, ela vai estar com É 100 mil. bem provável. Ai, que maravilhoso, verdade. Meu pai e minha mãe, né? Tem eu e meu irmão. Uhum. Eu sou a que deslanchou na finança, assim. Aí, ó. A comunicativa, Investidora. a comunicativa que vai se organizando do zero. E muitas pessoas não sabem, mas vários bloqueios que a gente tem, às vezes, é da nossa infância mesmo. Então, vem dos nossos pais. E eu acho que se os pais começarem a influenciar sempre tá influenciando, sempre tá colocando coisas positivas, né? Eu já fui esse ponto de ser esse pai que pensava tudo negativo, que não, você tem que influenciar eles a conquistar o melhor, a fazer o melhor, né? Ah, pai, eu quero isso. Na hora que seu filho estiver viajando, sonhando lá, você que tá ouvindo aí, estiver sonhando, viajando, você fala, poxa, o que você vai fazer para chegar nesse resultado? É verdade, que legal. Por mais que você, lá no fundo, você não acredite, poxa, o Arthur fala muito uma coisa assim, eu falo, filho, ó, e aí? Às vezes você quer brincar agora ou você quer fazer tal coisa ali que você iria produzir? Igual essa semana ele passou a semana inteira envolvido num site. E várias outras crianças estavam jogando bola na quadra. Aí ele fala, pai, eu quero, na hora que eu ficar mais velho, eu brincar de pular de bungee jump do meu próprio helicóptero. Então, assim, vai, meu filho, é isso. Vai lá, eu tenho que influenciar. Claro. Não, vai. Então, assim, às vezes você vê algumas amizades que estão do lado. Fala, meu filho, chama a gente pra estar perto de você, pra te ajudar a mexer com esse site. Ah, as pessoas não querem. Então, meu filho, então vai. Você tá fazendo o caminho certo. E é isso, né? Tem que fazer assim. Influenciar é o ponto principal, é a chave principal. Por mais, pais, que vocês não acreditem que possa dar certo, influencie. Fala, deixa seu filho sonhar e começa a meter pergunta neles e fala, e aí, o que você vai fazer pra chegar nesse resultado? O que você quer ser? Por que não isso? Ali, né? Incomoda ele, faça ele pensar. Porque a melhor coisa que se tem é colocar as crianças para pensar. É, verdade. Eu lembro que eu ia… eu morava no sítio e vinha a perua, o fruteiro, né? E aí eu pegava o dinheiro que tinha ali e eu ia lá comprar coisas para casa, né? Aí um dia o fruteiro falou pra minha mãe, elogiou e falou, gente, ela faz o dinheiro render, né? Ela comprou, ela foi negociando cada coisa. E levou tudo que precisava. E fez o dinheiro, a mágica acontecer lá. E é isso aí, a mágica. Se a gente parar pra pensar, né? Eu fico vendo aqui em São Paulo, aqui são muitas oportunidades em pouco espaço de tempo, em poucos quilômetros que você roda. Eu fico vendo, eu falo, poxa, como que um cara consegue vender o álcool, o etanol, a R$ 3,59 e a 1 quilômetro de distância tá R$ 7,99? Aí você fala, nossa, que é muito. Então, assim, tudo tem formas de gerar renda, entendeu? A minha esposa hoje faz caldo, vende dentro de casa. Sim. E o mesmo caldo que ela vende a 30, tem gente vendendo o mesmo caldo por 45 no iFood. Então, assim, oportunidade tem para você que é uma multiplicadora. Poxa, as pessoas conseguem pegar um
um saco de paçoca de custo ali de R$3, um vende a 10, o outro vende a 20, só porque tá num ambiente diferente. Exatamente. Porque tá numa embalagem diferente. E a gente tem que influenciar os nossos filhos a pensarem diferente, porque igual já tá toda a sociedade. A gente tem que pensar diferente. No mundo da tecnologia, as crianças que sobressaírem sobre a tecnologia, em aprender sobre inteligência artificial, em como gerar renda no digital, ela vai se sobressair de todo mundo, da maioria. Porque é menos de 1% aí que tá envolvida literalmente. As pessoas só tentam, né? O meu filho começou a construir site com 13 anos de idade. Ele começou a construir sites e através da inteligência artificial ele foi perguntando como que tinha que fazer. Eu não ensinei nada para ele. E outra, eu consigo descobrir, mas eu preciso que ele aprenda a descobrir. Sim. Porque é fácil eu chegar e entregar de mão beijada. E às vezes eu preciso que ele aprenda sozinho. Autonomia, né? Exatamente. De fazer. Porque se ele tiver autonomia de fazer, hoje, igual você fez na sua infância, você transformou algo de, vamos supor, R$100 em 200, amanhã você tem o poder de transformar uma casa de 1 milhão em 1,5 milhão. Sim. Na sua venda. Porque a transformação hoje do mundo que a gente vai viver de verdade é quem mexe com vendas. A pessoa vai transformar. Antigamente era a profissão que não tinha nada se ia ser vendedor. Hoje não. Hoje tudo é venda. A gente já descobriu que tudo é venda. A gente está vendendo o nosso tempo como CLT ou você está vendendo uma água que seja no sinaleiro. Sim. Mas é venda. E se sobressai quem comunica melhor. E as mulheres, né, como a gente falou, tem esse dom aí de comunicação. E essa era digital do Instagram, né? Quanto mais seguidores, também tá ali. Você também é monetizado quando você vende as coisas por ali. E bombando. Quem tem mais audiência, quem tem mais audiência é o que… Quem consegue vender mais produto daquilo que divulgou, né? A guerra hoje é audiência, né? Você conseguiu travar a pessoa ali, por isso que as plataformas brigam tanto. Você conseguiu travar a pessoa no seu Instagram, conseguiu seguidor, daqui a pouco você tá fazendo propaganda, né? O meu filho mesmo já tá com o segundo Instagram, perdeu um de 70 mil seguidores, tá com outro de 30 agora, porque é de menor. Mesmo vindo as coisas ruins, né? A gente vai lá e já tá com 30 mil. A gente não pode baixar a guarda, né? Exatamente. O inimigo, ele sobressai. Muito bem. Vamos fazer assim, Anderson Viana, que eu troquei o nome. Ninguém viu, não. Não, ninguém viu. Mas do outro lado do papel tá certinho. É esse aqui, que sei lá o que aconteceu aqui. O lutador veio aqui. Bateu Silva aí, Anderson Silva. Isso. Anderson Viana. Foi o computador, foi as máquinas. Elas obedecem, mas nem tanto. Anderson, então agora deixa esses minutinhos finais aí só para suas considerações finais. Então, aí para você divulgar, né, novamente as suas redes sociais, para os ouvintes da Mais te encontrarem. Tinha uma pergunta, acho que falando sobre o dízimo. Tá. É uma pergunta muito importante. Sim. Eu vi uma… Vamos pôr. Vai atrasar um pouquinho, então. Como um pai pode ensinar sobre dízimo, generosidade e propósito no uso do dinheiro? Hoje a gente com outra cabeça, outra mentalidade, eu acho que isso é um fator primordial, né? Eu tô ensinando pros meus filhos, e assim como eu venho aprendendo também, que antigamente eu fazia tudo na força do meu braço. E aí, na força do meu braço, a gente às vezes, quando não tá conectado com Deus, a gente acha que conseguiu aquilo. Só que, na verdade, a gente não sabe que com Deus ele permite a gente a fazer as coisas, né? A resolver problemas e tá gangariando fundos para isso. Então, acho que hoje o importante da gente frisar na cabeça das crianças é que toda vez que ela tiver oportunidade, mesmo que seja ganho um dinheiro do avô, da avó, alguma coisa do tipo, ensinar sobre o dízimo, sobre a parte que Deus… a gente não tá dando 10%, a gente tá só ficando com 90% que é nosso. Então, assim, que Deus permitiu você ganhar R$100, mas você vai devolver 10 que faz parte do dízimo, e falar isso como um princípio bíblico para eles, acho que é uma forma importante de se fazer e ensinar. Sim. Várias outras… a gente tá conversando, acabaram de fazer um Pix da mesada educativa do Arthur. Alguém entrou lá e comprou. Então, a gente… O curso, isso? A mesada educativa, planilha. Legal. Olha que legal. E aí, assim, eu acho que
que a gente tem que frisar, não importa a idade, né? Tem várias pessoas hoje que, até na igreja católica ou evangélica, vai lá e entrega o dinheiro para a criança, para ela criar essa memória nela, gerar nela. Só que é importante, a partir de uma certa idade, a partir de 6, 7 anos, a gente falar para as crianças de verdade que a gente tem que entregar essa parte. É uma coisa que eu não fui instruído a minha vida inteira sobre isso, não tinha noção disso antes. Então, várias coisas que eu construí da minha vida foi sem ter essa parte do dízimo, que eu não sabia a importância, mas de verdade, quando o Espírito Santo te toca de verdade, você reconhece que é Ele que proporcionou tudo, você não tem como não devolver e não ensinar, instruir os seus filhos. Porque eu acho que quando, principalmente o pai, quando o sacerdote da casa, o pai da casa, ele começa a instruir as crianças nisso, é bem mais fácil das crianças, seus filhos, frisar isso a vida inteira do que a mãe ensinando. Porque o pai, ele tem uma autoridade sobre isso dentro do lar. Com certeza. E as redes sociais, mais uma vez, para reforçar? Eu sou Anderson Viana, é a minha rede social em tudo aí, que é YouTube, TikTok e Instagram. E o Arthur é Arthur Invest. Ele tá no Instagram. E no TikTok e YouTube dele tá Arthur Invest Oficial, que era o primeiro Instagram dele que foi derrubado. Mas até hoje, nem com processo, a gente conseguiu reaver, porque por conta da idade? Menor. Disse que era de menor, tava bagunçando muito o coreto ali, tava tendo muita... Atingiu milhões de conta e derrubaram. E aí tava fazendo muito sucesso. É bem isso. Nossa. Complicado. Mas a gente agradece aqui o seu retorno, só que agora dessa vez como entrevistado, né? Glória. Anderson Viana. E sim, a gente espera o retorno do Arthur também numa próxima, o seu também. Muito obrigada, viu, pela sua presença e por agregar tanto aqui nas nossas vidas, dos ouvintes da Mais, com esse conteúdo tão relevante e tão responsável, né, da orientação na vida financeira dos filhos já desde cedo, que é tão importante e leva para o contexto geral da educação, né? Exatamente, acho que é o ponto principal. Maravilha. Obrigada, então até uma próxima. Até a próxima. Valeu. E você, ouvinte da Mais FM, curtiu Organizando Minha Vida Financeira de hoje? A gente espera que esse tema tenha trazido reflexões importantes para você e para sua família. E é o seguinte, hein? Ser pai é muito mais do que prover. É também formar, orientar e preparar os filhos para a vida, inclusive quando o assunto é dinheiro, não é mesmo? Então, faz o seguinte, presta atenção nesse conteúdo, absorve tudo, que os pais que possam assumir esse papel com amor, sabedoria e propósito, construindo um legado de responsabilidade, equilíbrio e fé para as próximas gerações também. A gente encerra por aqui o Organizando Minha Vida Financeira de hoje, dessa sexta-feira. Sexta-feira que vem tem mais. E não sai daí não, que a programação da Mais FM não para. Na sequência, pelo 102.9 aqui no rádio, ou pela internet, pelo site, pelo Instagram, @maisfm102.9, você segue ouvindo a programação musical e todos os outros conteúdos da rádio. Então, não desliga, não sai da programação. As Mais da Mais vem chegando por aí. É só continuar agora. Ótima tarde, 2:01. Você ouviu pela Mais FM, Organizando Minha Vida Financeira. Sua vida financeira de